Resumo da novela, Quando Chama o Coração, capítulo de quarta, de 25 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Quando Chama o Coração, capítulo de quarta-feira, 25 de outubro de 2023. Orações do coração. Quando a tragédia acontece, Jaque, Elizabeth, Abigail e o resto de Hope Valley entram em ação para ajudar os mineiros do assentamento, que estão presos após um deslizamento de terra. À medida que o sol começa a aparecer acima das montanhas que cercam Hope Valley, Elizabeth e Charlotte estão voltando para a cidade. Madrugadora, Charlotte convenceu Elizabeth a acompanhá-la na colheita de frutas silvestres para o farto café da manhã campestre. Quando eles entram nos arredores da cidade, Jaque, que acaba de voltar de sua patrulha matinal, para ao lado deles. Elizabeth o convida para tomar café da manhã com eles, mas a ideia de outra refeição recheada de banha de sua mãe não faz parte de sua rotina matinal. No caminho de volta pela cidade, Jaque passa pela nova enfermaria. Ele entra e encontra Fight tratando de um homem gravemente ferido. O homem é Roy, marido de Edith, e um dos colonos locais. Ele diz a Jaque que um deslizamento de terra atingiu a mina de Silverton e muitos dos mineiros ficaram feridos. Jaque imediatamente sai e reúne o máximo de homens que pode para uma missão de resgate na mina. À medida que a notícia da tragédia se espalha pela cidade, as casas começam a ficar vazias, e os habitantes da cidade começam a realizar qualquer coisa que possa ajudar. Fight corre para montar uma enfermaria extra na escola, e, assim que os suprimentos são carregados, os homens partem para a mina. Na escola, Elizabeth arrasta a turma para fora, enquanto as mulheres trazem suprimentos para tratar os mineiros feridos. Deixando Rosemarie como professora substituta, Elizabeth vai falar com as crianças do assentamento sobre o acidente. As crianças de Hope Valley estão preocupadas com os feridos e com os danos que a enchente pode causar. Elizabeth garante que sua casa ficará bem e que o policial Thornton fará o possível para ajudar todos os homens da mina. Enquanto isso, fora da cidade, Bill continua sua busca por Nora e Henry. Enquanto ele segue pela estrada sul, ele ouve Nora gritando à frente. Ele faz uma curva na estrada e encontra o carro de Henry, vazio e parado no topo de uma ravina. No fundo da ravina ele encontra Nora, enlameada e desgrenhada, sentada ao lado do inconsciente Henry Gowen. Nora grita que não consegue mover Henry sozinha, e Bill imediatamente procura ajuda. Na trilha encharcada de chuva que leva à mina, o comboio de suprimentos e homens finalmente chega. Na entrada da mina, homens feridos estão espalhados. Alguns dos homens estão enterrados na lama, enquanto outros estão presos dentro da mina. Os homens de Hope Valley imediatamente entram em ação, tratando os feridos e limpando os escombros. No assentamento, Abigail e Elizabeth chegam para dar a temida notícia. As mulheres se reúnem para ouvir a notícia da catástrofe na mina. Edith fica aliviada, porque Roy está seguro, mas muitas das outras mulheres ficam preocupadas com o destino de seus entes queridos. Perto dali, Elizabeth dá notícia às crianças. Ela faz o possível para explicar a situação e avisa que estão fazendo tudo o que podem para resgatar os homens. Quando Abigail e Elizabeth voltam ao café mais tarde naquele dia, elas encontram uma sala inteira cheia de crianças cochilando. As crianças de Hope Valley nunca tiram uma soneca por causa de Elizabeth, e ela e Abigail estão profundamente impressionadas com o fato de Rosemarie ter conseguido. Rosemarie explica que eles ficaram sem coisas para fazer, e que as crianças estavam ficando difíceis. Ela não teve outra opção, a não ser suborná-los, dizendo-lhes que se fossem bons e fossem dormir, ela traria o circo para a cidade. Embora ela não tenha nenhum plano de como cumprirá a promessa, os resultados falam por si. Na mina, o número de feridos continua a aumentar. O pastor Hogan está sentado com um homem gravemente ferido, que sabe que está prestes a morrer. Jaque percebe a cena e se junta a Frank para confortá-lo. O moribundo quer que seu filho saiba o quanto ele está orgulhoso dele, e Jaque, que conhece o filho do homem, Harper, promete passar a mensagem adiante. O homem agarra a mão de Frank, e em poucos momentos ele desaparece.
Frank respira fundo antes de cobrir o corpo e inclinar a cabeça em oração. No hospital em Union City, Jack sai para falar com Nora. Nora agradece a Bill por ter vindo ao resgate, mas a condição de Henry ainda é precária. Bill assenta e pergunta por que ela foi embora. Ela explica que ela e Henry queriam um novo começo. Ela ainda não sabe porque Henry estava com tanta pressa, mas sabe que algo estava errado com ele. Bill não pode ficar com Nora. Há rumores de que a enchente danificou a área onde Lucy Benson, filha do amigo de Bill, Carro, mora sozinha. A noite cai na mina, quando todos os homens finalmente foram encontrados. 2 homens morreram, e mais algumas dezenas ficaram feridos. Com tantos feridos, é impossível transportá-los pelas estradas traiçoeiras à noite. Jack decide esperar até o nascer do sol, para tentar levar os homens para um local seguro. Nesse ínterim, ele manda Jesse de volta a Opp Valley, para dizer à cidade, para se preparar para os feridos logo pela manhã. Enquanto Jesse desce a trilha, ele vê um grande congestionamento se formando no rio. O riacho transbordante pressiona a barreira, uma barragem feita pela natureza, que trará danos indescritíveis, a jusante quando finalmente romper. Jesse não perde tempo e estimula seu cavalo a seguir em frente. Quando Jesse chega à cidade, ele avisa a todos, que quando o impasse quebrar, a onda destruirá o assentamento. Abigail percebe que mal pode esperar que os homens ajudem na evacuação. As mulheres se separam e começam a preparar a cidade, para receber ainda mais gente. Quando Abigail instrui Clara a preparar o café, ela ressalta que, com os mineiros, suas famílias, os colonos e os habitantes da cidade, é improvável que tenham comida suficiente para todos. Rosemaria então se oferece, para doar a comida de sua recepção, para ajudar a alimentar os evacuados. Seu ato generoso é um bem-vindo raio de sol para a situação sombria. À medida que o sol nasce na mina, Jack, Frank e Leigh se preparam para levar todos os mineiros de volta para Opp Valley. Quando terminam de carregar os homens, Jesse chega para avisá-los sobre o impasse. Jack instrui Frank a agir rapidamente para levar os homens a Opp Valley, enquanto ele segue para o assentamento. No assentamento, o pandemônio se instala com a notícia do desastre iminente. Abigail e Elizabeth fazem o possível para manter a ordem enquanto os colonos lutam para pegar seus pertences e embarcar nas carroças. Sentada sozinha em sua tenda, a senhora McCormick permanece estoicamente, recusando-se a se mover. Ela é viúva há 20 anos e, na velhice, decidiu que, se o bom Deus quiser me levar, por mim está tudo bem. Abigail tenta simpatizar e diz à senhora McCormick que ela também é viúva e ainda encontrou um motivo para continuar vivendo. A senhora McCormick ainda se recusa a ceder, então Abigail adota um tom diferente. Ela diz à senhora McCormick: você entra em uma dessas carroças agora mesmo, ou eu mesmo vou pegá-la e jogá-la lá dentro, com cadeira de balanço e tudo. Senhora McCormick resmunga com Abigail antes de entrar em uma das carroças. Enquanto os colonos finalmente se preparam para partir, uma das crianças alerta Elizabeth que Maggie, a menina para quem o pau deu Brownie, está desaparecida. Maggie deixou Brownie perto do pinheiro à beira do rio e fugiu para procurá-lo. Enquanto Elizabeth corre para encontrar Maggie, Jack chega a cavalo. Elizabeth diz a Jack que Maggie está desaparecida, e imediatamente ele sai para procurá-la. Enquanto isso, Elizabeth e Abigail saltam nas carroças, e partem com os colonos para Opp Valley. Ao longo do rio, Jack procura desesperadamente pela pequena Maggie. Do outro lado da margem do rio, Jack avista a menina, e diz a ela, para ficar parada enquanto ele vem buscá-la. Só então o impasse começa a ceder, e o cavalo de Jack joga no chão. Jack bate a cabeça e rola, inconsciente, no leito do rio. Maggie só consegue ficar parada e assistir com horror, enquanto o rio caudaloso ultrapassa a represa e leva embora a forma de Jack. De volta à cidade, a carroça com os mineiros finalmente chegou. Enquanto Abigail ajuda as crianças a sair das carroças, ela vê Frank conversando com um dos colonos e seu filho. Ela imediatamente sabe o que aconteceu e corre para consolar a viúva e seu filho. Enquanto isso, os mineiros e colonos
ficam confortáveis e Elizabeth percebe que Jacques não está em lugar nenhum. Só então um cavaleiro aparece carregando Maggie, sã e salva. Elizabeth corre até ela e pergunta se ela viu o policial Thornton. Maggie conta a Elizabeth que a água o levou embora. Aterrorizada, Elizabeth imediatamente pega um cavalo e sai em busca de Jacques. Ao longo do rio, Elizabeth e o grupo de busca começam a vasculhar a área em busca de Jacques. Enquanto os homens gritam seu nome, Elizabeth se depara com o corpo inconsciente de Jacques, agarrado a um tronco na margem do rio. Frank corre para o lado dela e verifica o pulso de Jacques. Ele ainda está vivo, mas por pouco. Os outros homens correm para a área e puxam o corpo inerte de Jacques do rio. No andar de cima, no café, Fight cuida dos ferimentos de Jacques. Fight diz a Elizabeth que Jacques não teria durado muito mais se ela não o tivesse encontrado. Mas, embora Jacques pareça ter apenas alguns inchaços e hematomas, suas unhas estão azuis, um sinal precoce de pneumonia. Enquanto Fight sai para cuidar dos mineiros feridos, Elizabeth a interrompe e diz que está feliz por estar em Hope Valley. Fight luta contra as emoções e diz a Elizabeth que ela está aqui se Elizabeth precisar de alguma coisa. Abigail diz que ela, Elizabeth e Charlotte podem se revezar sentados com Jacques. Elizabeth calmamente diz a ela que ficará com ele o tempo que for necessário. Charlotte fica atrás dela e diz suavemente que gostaria de ficar também. Elizabeth concorda e as duas mulheres ficam ao lado de Jacques. De volta ao café, Abigail fica sozinha no fundo digerindo tudo o que aconteceu. Frank entra e pergunta como Jacques está. Aterrorizada com suas perspectivas, Abigail diz a Frank que Jacques está com pneumonia. Frank garante a ela que um jovem como Jacques pode se recuperar. Oprimida, ela diz a Frank em lágrimas que não consegue imaginar que algo ruim aconteça com Jacques. Frank a conforta, dizendo que eles viverão um dia de cada vez. Eles olham um para o outro e sabem instantaneamente que estão pensando o mesmo. Mais tarde naquela noite, eles reunirão a cidade para uma vigília de oração fora do café. No abrigo improvisado do salão, o Sr. Jenkins, o gerente do banco, vê Bill Avery do outro lado da sala. Jenkins vai até ele e pergunta sobre o estado de Gowen após o acidente. Quando Jacques diz a ele que a condição de Gowen ainda é grave, o Sr. Jenkins revela que não tem certeza se deve alertar o Conselho Municipal sobre o dinheiro desaparecido. Bill sugere que a cidade já sofreu o suficiente, e que talvez a questão do dinheiro desaparecido fique para outro dia. Sr. Jenkins acena com a cabeça e segue em frente rapidamente. No andar de baixo, no café, Charlotte fica sentada em silêncio, contemplando a situação. Abigail desce para preparar um chá para levar para Elizabeth. Charlotte admite que não tem certeza com quem eles deveriam se preocupar mais, Jacques ou Elizabeth. Infelizmente, as duas mulheres sabem como é difícil perder o cônjuge e sabem muito bem o que Elizabeth sente. Diante da morte do filho, Abigail lembra a Charlotte que não há problema em chorar. Lutando contra as lágrimas, Charlotte diz a Abigail: chorar não faz bem a ninguém. Ela então pega chá e volta para cima para continuar sua vigilância. À medida que o sol se põe nas montanhas, os habitantes da cidade reúnem-se do lado de fora do café, com velas nas mãos, para rezar pela recuperação de Jacques. Charlotte fica sozinha, estoica, absorvendo tudo. Seus olhos examinam a multidão e encontram os de Abigail. O momento solene entre duas mães é interrompido quando lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Charlotte. Abigail vai até ela e elas ficam juntas, olhando para cima. Frank vai para frente e começa a liderar a cidade em oração. No andar de cima, Elizabeth observa a vigília abaixo dela. Enquanto todos rezam, ela conversa com Jacques, ainda inconsciente. Ela o lembra da resolução de Ano Novo. Ser paciente, ser gentil, não ter pressa, mas não ter pressa. Enquanto ela recita as palavras, os olhos de Jacques começam a tremer, e ele murmura: para não demorar muito. Ele então abre os olhos e sorri para Elizabeth. Cheia de alegria, Elizabeth o abraça e beija, ignorando seus hematomas e outros ferimentos. Ela se recupera, e em meio às lágrimas diz:
Oi. Jaque sorri e os dois se beijam suave e carinhosamente. Nas semanas após o desastre, Jaque se recupera totalmente dos ferimentos. Enquanto Jaque se recuperava, Elizabeth terminou seu primeiro manuscrito e o enviou a meia dúzia de editores. Charlotte insistiu em ficar em Hope Valley para preparar todas as refeições favoritas de Jaque e muitos dos colonos se mudaram para lugares mais altos. E Rosemarie percebeu que um simples casamento com o homem que ama era tudo o que ela realmente precisava. Sem fantasias nem comida, todos se reúnem para o casamento de Leigh e Rosemarie. Enquanto a festa nupcial se prepara para ir à igreja, Charlotte diz a Elizabeth que está feliz por Jaque ter encontrado alguém que o ama tanto quanto sua mãe. Ela só tem um pedido a Elizabeth, que ela ensina a Charlotte sua receita de torta de pastor, sem banha.